O escândalo do padre vazou, e a carta anônima que pode acabar com o convento. Miguel era um coroinha de apenas 17 anos, mas seu coração pulsava com uma fé que desafiava o medo. Era 1934 e o calor de Pernambuco escaldava tanto quanto os rumores que circulavam no convento ao temido padre Elias. O que acontecia atrás das portas trancadas do altar parecia bem diferente do que as missas prometiam. As freiras sussurravam em cantinhos escuros, seus olhares revelando um terror que Miguel não conseguia ignorar. Um homem de Deus, pensava ele, não deveria inspirar tanto medo. Certa noite, enquanto a brisa leve fazia as palmeiras dançarem, Miguel se deitou no seu pequeno quarto, inquieto. Vivia um pesadelo em que as paredes da igreja choravam segredos. Ele não sabia de tudo, mas pressentia que a santidade de Elias era uma máscara. E se o padre, com seu olhar duro e sorriso enigmático, escondia algo mais assustador? Um nó na garganta cresceu, e uma certeza tomou conta. Tomado pela urgência de expor a verdade, Miguel pegou um pedaço de papel e escreveu uma carta anônima. Nele, descreveu tudo o que soubera e tudo o que as irmãs não tinham coragem de revelar. A morte e os gritos que ecoavam nas madrugadas. O abuso de poder que transformava a fé em dor. Com cada letra, seu coração se acelerava mais. O peso da verdade era um selo de responsabilidade que ele precisava dividir. Quando a carta finalmente saiu das suas mãos, o destino parecia já escrever novas linhas. Sem saber, a mensagem acabaria nas mãos de um cangaceiro ousado, que não só a leria, mas a entregaria a ninguém menos que Lampião, o infame capitão do cangaço. O jovem coroinha nem imaginava que suas palavras, ditas de maneira anônima, poderiam desencadear uma onda de caos. E no silêncio da madrugada, enquanto o mundo dormia, Lampião incendiava sua fúria com a leitura. Os cangaceiros, com os corações palpitando e a determinação em suas veias, rumaram para o convento. Miguel, escondido nas sombras, observava a cena se desenrolar. Barulhos de passos se aproximaram. As portas estouraram sob a força de ataque. Ele sentia uma mistura de terror e esperança. O velho caseiro foi obrigado a abrir as portas e as freiras, aterrorizadas, se encolheram em um canto. Então, uma risada baixa ecoou pelos corredores, um som que fazia o chão vibrar. Era a risada de Elias, e o som parecia um sinal do horror que se ocultava naqueles muros. Miguel prendeu a respiração. O que mais estava escondido ali? Quem realmente era o padre Elias? Ele se perguntava se aquela noite seria um divisor de águas ou apenas mais um ciclo de dor. Enquanto o tumulto se desenrolava e o clima de tensão subia, uma pergunta ardia dentro de Miguel. A verdade finalmente triunfaria ou tudo acabaria em mais um alçapão de pesadelos? As cenas à sua frente eram um filme de terror, mas a história dentro dele estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o tumulto se desenrolava e a adrenalina disparava pelas veias de Miguel, seu olhar estava fixo na porta principal do convento. O clamor dos cangaceiros ecoava como um trovão, misturado ao som do batente estourando sob seu peso. Um frio percorreu sua espinha. Aquela não era uma evasão qualquer. Era a tempestade que ele mesmo havia chamado. Foi então que, no ápice da tensão, a cena tomou um rumo chocante.
A porta, finalmente arrombada, abriu-se com um estrondo. A figura do padre Elias surgiu, erguida em toda a sua altura, como um ídolo sombrio no meio da confusão. Os cangaceiros pararam por um momento, perplexos. Mas o que fez seu coração parar foi a expressão de Elias. Era uma mistura de desafio e medo. E então Miguel viu algo que o deixou sem palavras. Elias levantou a mão como se aquela fosse uma súplica, mas ele não estava pedindo clemência. Um sorriso torto surgira no canto de seus lábios e, com um movimento rápido, ele revelou algo escondido na túnica, um pequeno vidro reluzente. O cangaceiro mais próximo, com uma ferocidade de um homem que não conhece o medo, gritou para que Elias se rendesse. Mas, em vez disso, o padre riu, uma risada sibilante e cheia de desprezo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz ecoou firme e profunda, vibrando nas paredes. E antes que Miguel pudesse entender, o padre arremessou o vidro no chão, ouvindo-se um estrondo ensurdecedor, como um trovão que corta o céu. O líquido dentro do vidro se espalhou rapidamente, uma nuvem densa e negra que começou a se elevar no ar. Miguel, paralisado, percebeu que não era fumaça comum. Um cheiro doce e enjoativo tomou conta de tudo, e aqueles ao redor começaram a tossir, confusos. Eles não estavam apenas sob ataque, estavam prontos para se tornarem marionetes no jogo de Elias. E que ele usara? Era veneno? Controle? O desespero apertou seu coração. Ele precisava agir, mas como? E se aquele era o verdadeiro plano de Elias? Ele havia se preparado para isso? No meio do caos, Miguel sentiu mãos em seus ombros. Era uma das freiras, Clara, com os olhos arregalados. Ele não é quem você pensa, ela gritou. Sua voz tremia de medo. Ele não é um padre, Miguel. Ele está aqui para nos fazer perder a fé. E muito mais. O mundo ao redor de Miguel girou. Ele não sabia se acreditava. A imagem da figura à frente, que sempre parecia tão impenetrável, tão firme na fé, agora estava cheia de segredos obscuros. Você sempre foi tão ingênuo, gritou Elias, seus olhos fixos em Miguel. A cena que se desenrolava era surreal, e qualquer esperança que Miguel tinha agora parecia se dissipar, como a fumaça tóxica que invadia o convento. Elias se virou novamente para os cangaceiros, uma presença poderosa. Se querem uma luta, terão um massacre. Mas não por mim, mas por eles. Os cangaceiros, ainda sob o efeito do gás, começaram a murmurar. A dúvida que antes havia se instalado se transformou em tumulto, e a lealdade deles vacilou. Enquanto Miguel tentava processar tudo isso, sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma reviravolta que poderia alterar tudo. Esse padre, tudo o que ele acreditou estava desmoronando diante de seus olhos. E a pergunta que ardia em sua mente agora era: quem eram os verdadeiros monstros nessa história? No tumulto, enquanto as sombras dançavam ao redor, um grito penetrou o ar, um grito de horror e desespero. O que aconteceria a seguir tornaria aquela noite um verdadeiro divisor de águas para todos. Mas a verdadeira batalha, ele temia, estava apenas começando. Enquanto o caos se desenrolava e a nuvem negra se espalhava, Miguel sentiu seu coração acelerar, como se quisesse saltar do peito. A imagem de Elias, imponente e descontrolado, tornava-se cada vez mais insuportável. Os cangaceiros, agora envolvidos pela fumaça, começava. Vocês não saquem com quem estão lidando. A voz de Elias retumbava. Miguel queria gritar, mas algo o mantinha paralisado. Ele precisaria de coragem, de uma saída. Mas como? O desespero tomou conta quando, de repente, um grito cortou o ar, vindo do fundo do convento. Ela era Clara, a freira que havia alertado Miguel. Com um olhar de horror,
Ela apontava para as escadas. Miguel, é ela! É você! Ela estava em choque, apontando para uma figura que emergia da névoa, sua presença irradiando uma luz estranha. Era Susana, a priora do convento, uma mulher que sempre carregou a sabedoria nos olhos, mas que agora parecia pálida, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser, balbuciou Miguel, sem conseguir processar. Nenhum deles sabia que ela estava ali. O que ela fazia na maior orna da confusão, como uma peça-chave aparentemente esquecida. Susana surgiu com um ar de autoridade, e Miguel nunca a havia visto assim. A primeira coisa que fez foi mover as mãos, e ao fazer isso, um murmúrio começou a ecoar entre as freiras e os cangaceiros. A atmosfera pareceu mudar. A fumaça enjoativa começou a se dissipar, e os corações se acalmaram por um momento. Vocês não veem, esse homem vos enganou. Sua voz tinha um eco que parecia carregar uma força sobrenatural. Elias não é um padre, mas um servo das trevas. A revelação chocou a todos. E Miguel sentiu como se uma lâmina estivesse cortando sua confiança. Como ela podia saber? Quem era realmente Elias? O padre, enfurecido, avançou para Susana, mas uma barreira invisível surgiu ao redor dela. Você não pode pará-la, Elias. Sua hora chegou, ela exclamou, a determinação cravada em sua expressão. Nesse instante, um arremesso de luz ofuscante rugiu pela sala, um brilho que fez Miguel se proteger os olhos. E então, tudo aconteceu a uma velocidade ensurdecedora. Elias, transfigurado pela fúria, lançou-se contra a barreira, e um estrondo ressoou como se o próprio universo estivesse se quebrando. Um choque de força fez com que todos tombassem para trás, e o convento alinhou-se sob um som ressonante de azulejo se despedaçando. No meio da confusão, Miguel viu claro. Se Elias era realmente um servo das trevas, o que isso fazia dele e daquelas horas sombrias? O tremor da base do convento tornava-se mais forte. Uma tempestade se ergueu. Naquele entorno, onde amigos e inimigos se misturavam, Miguel percebeu que nada seria como antes. As verdades escondidas agora borbulhavam à superfície, enquanto o chão parecia desmoronar sob eles. Que segredos são esses que ainda não conhecemos? Ele murmurou para si mesmo. Enquanto o caos se desenrolava em torno dele, deixando um espaço vazio em seu coração, e uma pergunta sem resposta que ecoava na escuridão. Enquanto o caos se desenrolava e a nuvem negra se espalhava, Miguel sentiu seu coração acelerar como se quisesse saltar do peito. A imagem de Elias, imponente e descontrolado, tornava-se cada vez mais insuportável. Os cangaceiros, agora envolvidos pela fumaça, começavam a se agitar, e a dúvida pairava no ar como um aviso sombrio. Vocês... Miguel queria gritar, mas algo o mantinha paralisado. Ele precisaria de coragem, de uma saída, mas como? O desespero tomou conta quando, de repente, um grito cortou o ar, vindo do fundo do convento. Era Clara, a freira que havia alertado Miguel. Com um olhar de horror, ela apontava para as escadas. Miguel, é ela, é você! Ela estava em choque, apontando para uma figura que emergia da névoa, sua presença irradiando uma luz estranha. Era Susana, a priora do convento. Uma mulher que sempre carregou a sabedoria nos olhos, mas que agora parecia pálida, como se tivesse visto um fantasma. Não. Não pode ser, balbuciou Miguel, sem conseguir processar. Nenhum deles sabia que ela estava ali. O que ela fazia na maior orna da confusão? Como uma peça-chave aparentemente esquecida. Susana surgiu com um ar de autoridade, e Miguel nunca a havia visto assim. A primeira coisa que fez foi mover as mãos, e ao fazer isso, um murmúrio começou a ecoar entre as freiras e os cangaceiros. A atmosfera pareceu mudar.
A fumaça enjoativa começou a se dissipar, e os corações se acalmaram por um momento. Vocês não veem? Esse homem vos enganou. Sua voz tinha um eco que parecia carregar uma força sobrenatural. Elias não é um padre, mas um servo das trevas. A revelação chocou a todos, e Miguel sentiu como se uma lâmina estivesse cortando sua confiança. Como ela podia saber? Quem era realmente Elias? O padre, enfurecido, avançou para Susana, mas uma barreira invisível surgiu ao redor dela. Você não pode pará-la, Elias. Sua hora chegou, ela exclamou, a determinação cravada em sua expressão. Nesse instante, um arremesso de luz ofuscante rugiu pela sala, um brilho que fez Miguel se proteger os olhos. E então, tudo aconteceu a uma velocidade ensurdecedora. Elias, transfigurado pela fúria, lançou-se contra a barreira, e um estrondo ressoou como se o próprio universo estivesse se quebrando. Um choque de força fez com que todos tombassem para trás, e o convento alinhou-se sob um som ressonante de azulejos se despedaçando. Miguel viu Clara sendo puxada para trás, enquanto sossegava seu rosto. A verdade é poder, Miguel, ela gritou, o medo agora misturado à esperança. Mas no meio daquele colapso, outra ideia se formou, na cabeça de Miguel. Se Elias não era quem parecia, quem seria ele? Os cangaceiros passaram a desviar sua atenção. Murmúrios de confusão e desprezo cercando a figura enigmática que falhava em se erguer. Era um momento de revelação, mas ao mesmo tempo, Miguel sentiu uma onda de trevas se espremer através do local. O que estava realmente em jogo aqui? Se Elias era realmente um servo das trevas, o que isso fazia dele e daquelas horas sombrias? Que segredos são esses que ainda não conhecemos? Ele murmurou para si mesmo enquanto o caos se desenrolava em torno dele, deixando um espaço vazio em seu coração. E uma pergunta sem resposta que ecoava na escuridão. Então, quando tudo parecia estar em desordem, um brilho estranho atravessou a sala. Era como se o ar tremulasse. Elias, em meio à confusão, soltou uma risada, mas não era uma risada comum. Era um som agudo, quase insano. Ele não estava sozinho. Miguel olhou mais atentamente. Cada cangaceiro à sua volta tinha um olhar fixo e pareceu entrar em transe. Era como se todos, exceto ele, tivessem sido hipnotizados. A fumaça parecia ter revelado alguma verdade obscura que eles não podiam negar. A expressão de Elias mudou. Ele agora parecia um líder, não um opressor alarmante que Miguel imaginava. Sim, ele disse com uma voz suave e sedutora. É isso que eu sou, e são vocês que não veem. Eu não sou apenas uma sombra, eu sou um guia. Não tenham medo. Miguel ficou paralisado. O que era isso? Os cangaceiros agora se voltavam contra ele, não só os cangaceiros, mas até as freiras olhavam para Elias com adoração. A reviravolta deixou seu mundo de ponta cabeça. Clara, a freira que se opunha, começou a hesitar. Talvez eu esteja certo, ela murmurou, a confusão na sua voz. Se eu disser que todos vocês têm algo que eu quero, mergulhem na escuridão e descubram o que realmente são. A tensão subiu como um vulcão, prestes a explodir. Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. O que está a acontecer ali? A verdade de Elias? A verdadeira natureza de tudo? A respiração de Miguel se acelerou. Ele precisava encontrar uma saída, mas mais importante, precisava saber a verdade. Toda a ideia de uma batalha se desfez diante de seus olhos. Miguel sentiu uma angústia. Ele estava cercado por amigos e inimigos que agora pareciam tão estranhos. A linha entre o certo e o errado tornou-se tênue. Era um jogo de poder, e ele estava no centro. A pergunta queimava em sua mente. E se tudo o que ele acreditava fosse uma mentira? O que ele faria agora?
em um mundo onde as sombras tomavam vida, e as verdades eram a maior enganação de todas. Em um momento, tudo poderia mudar, e ele estava prestes a descobrir que não só o convento não era o que parecia, mas que ele mesmo também poderia não ser quem pensava. Miguel estava paralisado, os olhares perdidos ao redor, e tudo parecia se desmoronar diante dele. A revelação de Susana ecoava em sua mente. Incrédulo, ele observou a transformação dos cangaceiros, agora adorando Elias, como se ele estivesse se tornando uma figura divina diante deles. A atmosfera estava pesada. Era Fátima, a freira que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Seus olhos, por trás de um véu manchado, brilhavam como se carregassem um conhecimento profundo e aterrador. Miguel se lembrou da última vez que a vira. Ela era uma mulher forte, cheia de proteção e amor, um pilar de fé em um mundo sombrio. Mas agora, enquanto surgia das sombras, parecia algo diferente, algo ameaçador. Eu voltei, ela disse, a voz carregada de eco e reverberação. Eu sempre estive aqui, escondida, esperando o momento certo para me revelar. Os cangaceiros hesitaram, a hipnose em seus rostos começando a rachar sob a luz da verdade. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ela estava insinuando? Elias, percebendo que sua aura de controle estava se desfazendo, avançou com a fúria no olhar. Você não é bem-vinda aqui, Fátima. Eu sou o que eles precisam. Eu sou a luz. Para um homem que há pouco parecia tão poderoso, precisava desesperadamente manter uma fachada. Luz? Fátima riu, e o som era frio como aço. Você é apenas uma sombra, Elias. Uma sombra que se alimenta da escuridão de almas frágeis. Mas meu retorno vai acabar com seu reinado. O impacto de suas palavras reverberou no ar, provocando um tremor entre todos. A atenção de todos mudou para Fátima. Era como se ela tivesse tocado em algo profundo dentro deles. Miguel se lembrou das histórias que ela contava. Lendas sobre antigos rituais, sobre potências maiores que as que habitavam aquele convento. E se todas aquelas histórias fossem verdade? Então, em um gesto rápido, Fátima levantou a mão. Miguel conhecia aquele movimento. Era um sinal. Ele teve um breve lampejo de esperança. Um caminho para libertar todos daquela influência maligna. Mas, de repente, a luz que brotava de Fátima começou a se transformar em algo mais sombrio. A temperatura no ar despencou. E a mesma luz ardente que antes se tornava um lembrete de esperança, agora teve uma coloração negra, distorcida e avassaladora. Era como se a esperança se convertesse em desespero. Todos vocês têm uma escolha, Fátima gritou, sua voz agora ecoando como um grito de guerra. Escolham entre a luz ou a sombra. Miguel sentiu a pressão do peso nas costas enquanto a verdade se apresentava em forma de escolha. O olhar dos cangaceiros vacilou, os rostos enfrentando uma batalha interna. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma fissura na parede atrás de Elias começou a se abrir, escorrendo um líquido denso e escuro, que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Miguel ficou cada vez mais alarmado. Ele sabia que alguma coisa muito errada acontecia, e que a batalha espiritual estava se intensificando. Elias, percebendo o que estava por vir, soltou um grito desesperado. Não, isso não pode acontecer. Mas a fissura não parava, e a sombra começou a se espalhar pelo convento, engolindo tudo em seu caminho. Você não pode fugir da sua natureza, Elias, Fátima gritou. Então, com um gesto, o chão sob eles ruiu. Um abismo apareceu, como se o próprio convento estivesse sendo engolido pela escuridão ativa. Um labirinto de escolhas entre ficção e realidade. Miguel se apossou da mão de Clara, e a desesperança tomou conta dele. Eles estavam prestes a cair. Não apenas no abismo físico, mas em um ciclo de trevas que parecia que nunca teria fim. Até que no fundo daquela escuridão, uma luz tênue,
começou a se formar, ofuscando os horrores à sua volta. A pergunta rungava no ar entre eles. Era a esperança ou a maldição? Ele se direcionou para Fátima. Então, mais uma vez, a escolha era clara. Mas quem era realmente Fátima? E qual era o verdadeiro papel dela nesse jogo de sombras? O que ela realmente queria? Ele precisava saber, e precisava agir rápido. Enquanto o chão se abria sob eles, Miguel sentiu uma mistura de terror e esperança pulsando em seu peito. A luz que emanava de Fátima começou a escurecer, transformando-se em uma sombra opressiva que envolvia o convento. O abismo se aprofundava, e a tensão no ar era palpável. Todo mundo ao seu redor parecia perdido, enredado na confusão criada por Elias e Fátima. Os cangaceiros hesitavam, agora com olhares confusos. Miguel sentiu que a escolha estava prestes a ser feita, mas antes que qualquer um pudesse decidir, um grito cortou o ar, vindo de Clara. "Cuidado!" ela exclamou, apontando para o abismo, seus olhos arregalados de desespero. Nesse momento de caos, algo surpreendente aconteceu. Mais uma figura emergiu da escuridão. Era um homem que Miguel reconheceu instantaneamente. Dom Luís, o bispo que sempre havia ocultado sua verdadeira face sob a máscara da santidade. Ele não estava apenas observando de fora. Ele surgira do próprio abismo. "Vocês pensaram que podiam escapar?" Dom Luís declarou, sua voz suave como seda, mas repleta de uma autoridade ameaçadora. "Eu sempre estive aqui esperando o momento certo para tomar o meu lugar de volta." Miguel ficou atônito. Como assim? O bispo, sempre tão respeitável, estava ali, alinhado com Elias. A luz de Fátima hesitou, e a fumaça negra ao redor começou a entrelaçar-se em formas grotescas. O medo o envolveu como um manto pesado. O que estava acontecendo? Quem realmente era Dom Luís? "Ele é o verdadeiro servo das trevas", gritou Fátima, sua voz tremendo, evidenciando sua própria fúria e medo. Ele usou Elias como uma marionete para alimentar seu poder. Elias, aparentemente perdendo força, olhou para Dom Luís, sua expressão se torcendo em incredulidade. "Você não deveria estar aqui. Isso não faz parte do nosso acordo." Um silêncio mortal se instalou. A verdade estava se revelando como uma tempestade prestes a desabar. Miguel sentiu cada batida de seu coração parecer um tambor ecoando seu desespero. Era como se tudo que ele conhecia estivesse prestes a ser redefinido. "Vocês nos controlaram, nos manipularam. Sua corrupção serve nada mais que um jogo de poder." Fátima gritou, e em um gesto dramático abriu as mãos. A luz emana novamente, agora clara e poderosa, enfrentando a escuridão. Dom Luís sorriu, um sorriso serpentino que subverteu a esperança que surgia no ar. "Você acha que pode acabar com isso? Eu sou mais forte do que você imagina. E as almas aqui são apenas mais um recurso a ser explorado." O chão sob eles começou a tremer de forma ainda mais violenta. A fissura se expandia, e os cangaceiros começaram a vacilar, ainda sob a influência da fumaça. Miguel, olhando para os rostos aterrorizados ao seu redor, sentiu um nó na garganta. Não havia ali uma luta entre o bem e o mal. Era uma luta de titãs, adultos lutando pela controle da escuridão. No meio de toda essa confusão, Clara agarrou a mão de Miguel e sussurrou: "Miguel, você precisa decidir. Temos que parar isso. É hora de escolher." Mas como escolher, quando as linhas estavam tão borradas? Ele olhou para Fátima, depois para Clara e por fim para Dom Luís, em busca de uma resposta. E então, no auge da tensão, uma nova onda de energia cortou a sala. Fátima levantou os olhos. Eu sei o que fazer." Suas palavras soaram como um chamado, e com um movimento poderoso,
Ela começou a concentrar toda a energia ao seu redor, transformando dor em purificação. A atmosfera inundou de luz novamente, mas era uma luz diferente, intensa e cheia de promessas. Uma luz que iluminava os segredos parte da obscuridade. No entanto, antes que pudesse se desenvolver plenamente, uma sombra mais profunda surgiu, uma presença que nenhum deles poderia prever. Naquele instante, um grito ecoou, mas não foi um grito de terror. Foi um grito de alívio, como se a própria sala estivesse exclamando. A fissura no chão se tornou uma imensidão brilhante, e de dentro dela uma nova figura emergiu. Era uma mulher, com olhos que brilhavam como estrelas, e Miguel ficou paralisado em choque. "Eu sou a luz da verdade", disse ela, sua voz ecoando com a força do destino. "E essa batalha apenas começou." Miguel piscou. A realidade ao seu redor começava a se desintegrar, deixando perguntas pairando no ar inegáveis. Quem era aquela mulher? E o que significava sua chegada para a luta? Era possível que tudo o que conheciam fosse apenas a superfície do que estava para acontecer. O que seria daquela noite? O abismo se tornava não apenas um espaço físico, mas um abismo do desconhecido, e a verdadeira luta pela alma do convento ainda estava por vir. A mulher com os olhos brilhantes, a luz da verdade, orbitava em meio ao caos. Miguel sentiu um frio na barriga. Ele olhou para Fátima e para a expressão decidida dela. O momento parecia ter congelado no ar. Mas quando tudo parecia estar se alinhando, uma explosão de risos ecoou através do convento. Uma risada grave e familiar que fez o coração de Miguel parar. Era o padre Elias. Levantou-se, uma aura de poder resplandecente o cercando, sua expressão distorcida em uma mistura de prazer e desprezo. "Ah, a luz da verdade! Você é uma ilusão. A verdade não pode salvar ninguém." Ele ergueu as mãos, a fumaça negra que se espalhava, refluindo em direção a ele como se o obedecesse. "O que aconteceu com você, Elias?" Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. "Você era um homem de Deus." "Deus?" Elias riu, e aquele som soou como uma maldição. "Deus não me fez. Eu sou o que essa terra precisa. E você, Miguel, é apenas mais uma peça no meu jogo." Miguel sentiu sua cabeça girar. O que quer que fosse aquela energia escura, estava manipulando tudo à sua volta. No calor daquela revelação, o chão sob seus pés tremeu de novo. Clara e Fátima olhavam medo e confusão que pareciam ressonar no ar. Miguel estava paralisado. Seu coração batia rápido e erraticamente. "Ei, olhem!" Foi Clara quem começou a gritar. Os cangaceiros que haviam estado tão hipnotizados começaram a tremer e a recuar. Eles olhavam fixamente para a fissura no chão, que agora emitia um brilho ameaçador. Algo estava emergindo de lá. Era uma sombra que se contorcia, e enquanto todos observavam, um grito coletivo de horror opreendeu o convento. Corações batiam acelerados quando uma mão óssea, pálida como a luz da lua, se estendeu. Com um movimento potente, a figura saiu do abismo. Uma mulher, sua aparência prisioneira de séculos. Ela virou seu olhar vazio em direção a Miguel, e uma sensação de reconhecimento correu por seu corpo. "Mãe", ele sussurrou, as palavras escapando de seus lábios antes que ele pudesse parar. Era a imagem de sua mãe, há muito tempo perdida, mas agora ali, retornando como se as trevas a tivessem libertado. Ela olhou para ele, e a expressão em seu rosto não era aquela de amor que ele se lembrava, mas uma frieza gelada. "Você está tão confuso, Miguel", disse ela, sua voz arrastada, como se estivesse emergindo de uma caverna profunda. "Eu não vim para salvar você. Eu vim para me vingar." O tempo pareceu parar. O mundo ao redor de Miguel explodiu em desespero. Fátima e Clara choravam, os cangaceiros hesitavam. Claramente, algo terrível estava se desdobrando.
A verdade que ele buscava, em vez de trazer alívio, parecia ter causado uma ferida ainda maior. Dom Luís olhou para ela em incredulidade. A história de sua ascensão ao poder começava a fazer sentido. Você está morta. Como pode estar aqui? Sua voz tremeu. Elias sorriu, seu olhar refletindo um prazer maligno. Oh, mas ela nunca esteve morta de verdade. A Kivians, a mãe de Miguel, tem vínculos profundos com esse lugar. A verdadeira rainha das trevas. Miguel se sentiu tonto. Sua mãe não era uma mulher ingênua, mas a responsável por toda a corrupção que cercava o convento. A revelação disparou uma onda de dor através de seu coração. Um nó se apertando em sua garganta. Como poderia ter sido enganado por tanto tempo? Miguel. A voz dela o chamou de volta à realidade distorcida. Agora você tem uma escolha. Você pode se juntar a mim e reivindicar o que é seu por direito, ou ficar do lado dessa luz da verdade e se perder na escuridão. A tensão era palpável. Miguel estava diante de um precipício, e a pergunta ressoava em sua mente como um eco incontrolável. Quem ele realmente era? O que essa nova revelação significava para seu futuro? Ele olhou para o lado, entre Fátima e Clara, e naquele instante sentiu que tudo o que acreditou estava se desmoronando. Ainda paralisado pela pergunta de sua mãe e pela escuridão que a cercava, Miguel se viu à beira de uma escolha que não sabia como fazer. No fundo, ele sabia que o futuro estava prestes a se desdobrar em 1000 direções, e uma delas poderia ser a mais sombria de todas. E enquanto a batalha pelo convento se intensificava ao seu redor, a única certeza que ele tinha era que ele deveria decidir, antes que tudo fosse perdido para sempre. Miguel estava paralisado, os olhares perdidos ao redor, e tudo parecia desmoronar diante dele. A revelação de sua mãe ecoava em sua mente, e ele lutava para processar a confusão que reinava. A presença de Akivians, a mulher que ele achou perdida para sempre, quebrava uma linha que ele nunca imaginou que poderia existir. O que ela queria? E o que isso significava para ele? Você não pode me ter de novo, gritou Miguel, uma onda de adrenalina correndo por suas veias. Você não é mais a mãe que eu conhecia. O olhar dela, antes cheio de amor, agora transparecia raiva e desdém. Era como se um véu tivesse sido levantado, mostrando um rosto que ele não reconhecia. Não seja tão ingênuo, Miguel. Você ainda não percebeu? A luz que você busca nunca foi para você. É bobagem. Ela gesticulou dramaticamente e a fumaça negra em torno dela começou a girar com mais intensidade. Miguel olhou para as outras pessoas, os cangaceiros que hesitavam. O cenário estava mudando a cada segundo. Vocês realmente acham que vieram aqui para combater as trevas? Elas sempre estiveram dentro de vocês. Akivians lançou seu olhar por cima do ombro para Elias e Dom Luís, como se os conectasse em uma posição de poder. A tensão exalava no ar. Clara e Fátima, sob a pressão da verdade, simplesmente se entreolharam em busca de entendimento. A incerteza era palpável. Mas então algo quebrou na história. Um rugido ensurdecedor ressoou do abismo que começava a se fechar. Aquela fissura que havia se expandido parecia ser um portal, e uma energia pulsante começou a erguer-se dela. Um brilho ofuscante explodiu, e em um instante a imagem do convento ficou nublada, como se passado e presente se misturassem em uma dificuldade de entendimento. Miguel segurou a mão de Clara, sentindo que o mundo estava prestes a desmoronar. Mas, de repente, do fundo do portal, uma figura inesperada apareceu. Era um garoto, não muito mais velho que ele. A expressão dele estava contida de uma força poderosa. Miguel, ele gritou, vindo de dentro da luz, enquanto os outros observavam em choque. Sou eu, seu irmão. Eu voltei. O impacto das palavras pesou sobre Miguel como uma maré. Isso não podia ser verdade. Sua mãe nunca comentou sobre um outro filho. Você não pode ser real! Ele exclamou,
sentindo sua voz trêmula. Mas havia algo nos olhos do garoto, uma conexão que ele não podia negar. Eu sempre estive aqui, sob as sombras, esperando o momento de finalmente me libertar. As palavras saíam de um lugar profundo. A verdade que Miguel buscava não estava apenas nos mistérios do convento, mas dentro de sua própria família. Akiviens ficou pálida, seu controle começando a escorregar. Você não pode ser o que pensa que é, ela gritou, o pânico se espalhando por sua voz, enquanto a imagem do garoto se tornava mais nítida. Eu sou a manifestação do que você ocultou. Os cangaceiros e outras figuras começaram a murmurar, repletas de confusão e terror. A tensão aumentou, e a conexão entre os personagens estava prestes a se romper. Elias, furioso, avançou para a fissura, tentando desfazer o que estava acontecendo. Você não vai levar meu poder, ele rosnou, totalmente cego pela fúria. Mas o garoto olhou diretamente para ele, e a luz ao seu redor cresceu, cercando a todos em um brilho radiante. Então preciso agir. Miguel usou sua voz. Por que você retornou? O que você quer de mim? As palavras saíram como um sussurro, mas o tremor nas suas mãos denunciava seu desespero. Eu quero mostrar a você o que realmente acontece quando os laços se quebram, o garoto disse. E com isso, novas verdades começaram a se desenrolar ao redor deles. As sombras dançavam e se entrelaçavam em um padrão complexo, enquanto as identidades dos presentes começavam a se fundir. O abismo no chão se tornava uma tempestade. Miguel estava no centro de uma luta que nunca imaginou que faria parte. Cada figura à sua volta, incluindo sua mãe, os cangaceiros e até Dom Luís, revelava suas verdadeiras cores ao se posicionar contra o retorno inesperado daquele garoto. E ao mesmo tempo, Miguel percebia que a linha entre razão e loucura estava se esvaindo. O que essas novas revelações significavam? O que mais estava em jogo? Ele respirou fundo, a incerteza tomando conta do seu ser. E a pergunta se fixou em sua mente. O que mais ele não sabia sobre seu passado e sobre si mesmo? Miguel estava paralisado, os olhares perdidos ao redor, e tudo parecia desmoronar diante dele. A revelação de sua mãe ecoava em sua mente, e ele lutava para processar a confusão que reinava. A presença de Akiviens, a mulher que ele achou perdida para sempre, quebrava uma linha que ele nunca imaginou que poderia existir. O que ela queria? E o que isso significava para ele? Você não pode me ter de novo, gritou Miguel, uma onda de adrenalina correndo por suas veias. Você não é mais a mãe que eu conhecia. O olhar dela, antes cheio de amor, agora transparecia raiva e desdém. Era como se um véu tivesse sido levantado, mostrando um rosto que ele não reconhecia. Não seja tão ingênuo, Miguel. Você ainda não percebeu? A luz que você busca nunca foi para você. É bobagem. Ela gesticulou dramaticamente, e a fumaça negra em torno dela começou a girar com mais intensidade. Miguel olhou para as outras pessoas, os cangaceiros que hesitavam. O cenário estava mudando a cada segundo. Ei, espera! Clara chamou. Mas era tarde. Akiviens levantou a mão e algo no ar mudou. Com um movimento rápido, ela fez os cangaceiros que estavam hesitantes caírem de joelhos. O medo dominava seus rostos enquanto se curvavam diante dela, como se numa cerimônia de culto. Miguel sentiu uma pontada de horror. Não, vocês não precisam fazer isso, ele gritou, mas suas palavras se perderam no ar, esmagadas pelo poder que emanava de Akiviens. Ela estava transformando tudo em uma cena infernal, e a verdade que pensou que conheceria estava se desfazendo. A verdade não é o que você imagina, Miguel, ela disse, com um sorriso sombrio. Eu sou a sua família, e você é parte do que eu sou. Juntos seremos poderosos. Ela estendeu a mão e, instantaneamente, uma sombra densa cobriu o lugar. Miguel teve o impulso selvagem de lutar, mas o pânico se instalava.
O garoto que se dizia seu irmão, figuretinha iluminada por uma luz tênue, também hesitou, um ar de desprezo descorrendo do seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, mas a voz não o fez mudar de ideia. Antes que pudesse processar, um tremor forte reverberou por baixo de seus pés. A fissura no chão, que antes parecia uma passagem, agora tornava-se uma boca que engolia tudo ao seu redor. O abismo pulsava e avivava uma escuridão ainda mais profunda. Miguel estava prestes a ser engolido por aquele vórtice de transformação e desespero. Isso não é só sobre você, o garoto gritou novamente, sua voz ecoando como um lamento. A verdade é que não somos apenas produtos de escolhas feitas por nossos pais. Nossas decisões nascem de nós mesmos. Ele parecia relevante e forte, mas agora era um eco no meio da loucura. A Kivins riu, um som gelado que fazia as paredes tremerem. Meus filhos, vocês não têm ideia do que nos aguardam. O verdadeiro poder é nosso por direito. E então, um clarão de luz cortou a fumaça. Miguel piscou, tentando ver. A figura que se formou na luz era uma identidade familiar, mas não familiar. Era uma mulher que ele conhecia, uma mulher que esteve com ele quando ele cresceu, até certo ponto. Sara, a religiosa mais amada do convento, estava ali, e não estava só. Ela se ergueu com 2 outras freiras ao lado, também envoltas em luz. Vocês não estão sozinhos, gritaram em uníssono. Juntos podemos resistir. O poder que emanava delas era cristalino, como um farol em um mar tempestuoso. A luz se expandiu, afastando as sombras que tentavam suprimir sua força. Miguel sentiu sua própria essência pulsar. Não, isso não pode estar acontecendo, ele gritou, a voz cheia de incredulidade. Os laços familiares estavam se quebrando e, ao mesmo tempo, se formando novamente. Ele percebia que as verdades que conhecia se revelavam em cada esquina. Como um rugido, a união de luz avançou, empurrando as trevas para trás. A Kivians ficou segurando sua posição, mas a resistência começava a funcionar. E então, como que em um movimento súbito, a luz da verdade fez-se intensa, desintegrando a presença de Akivians. Não, 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 ela gritou. E naquele instante, houve uma explosão de luz e trevas, uma luta que iluminou o convento e, ao mesmo tempo, o aniquilou. Miguel não sabia se estava perdido ou se havia encontrado a verdade. Ele olhou para o irmão, que se dizia desgarrado, e viu algo que nunca imaginou. Uma fragilidade. Ele não era o vilão que aparecia. O que ele tinha que fazer? Tudo o que ele acreditou estava desmoronando. O que significaria ser família agora? A luz ao redor deles começou a se agitar, e a fissura no chão voltou a ganhar espaço. Ele precisava escolher. O que ia fazer quando tudo se desmoronasse? Faltava apenas um sopro, e a história tomaria um novo rumo nas sombras mais profundas do convento. A luz explodiu dentro do convento, e a sombra de Akivins começou a perder força sob a intensidade que irradiava das freiras. Miguel sentiu a pressão em seu peito crescer, a esperança havia se renovado. Ele olhou para o garoto, seu irmão, fortalecido pela presença de Fátima e das freiras. Juntos, podemos derrotá-la, ele gritou, a determinação preenchendo sua voz. A figura da mãe, antes imponente, agora se contorcia. A raiva em seu olhar se misturava à confusão. Vocês não podem me parar. Eu sou a origem de tudo, de suas almas, de seus medos. Sua voz ecoou, mas já não tinha a mesma influência. A Kivians entendia que o poder dela estava ruindo, fragmentando-se. Não, a nossa verdade não é mais a sua, Miguel gritou, seu coração batendo como um tambor. Ele sentiu uma onda de coragem fluindo por suas veias. Você não é mais a responsável pela nossa história. E com essas palavras, ele avançou. O garoto, seu irmão,
uniu-se a ele. Os cangaceiros, antes sob a influência da mãe, agora hesitavam, confusos e assombrados. O que Miguel poderia oferecer era uma verdade que desmantelava a tirania da escuridão. Juntos! Clara exclamou, seus olhos brilhando com determinação. A luz das freiras se intensificou, e uma energia vibrante cercou o convento. A divisão entre luz e sombra se tornava cada vez mais nítida, como se o próprio ar estivesse sussurrando promessas de libertação. Vocês acham que podem me derrubar? Akivins gritou. Mas sua confiança era apenas uma máscara, e Miguel percebeu isso. Ele viu a fragilidade na expressão assustadora de sua mãe, a divina e a monstruosa, que agora dançavam em conflito. A energia da luz começou a entrelaçar-se com a sombra, e no centro disso tudo, Miguel fez sua escolha. Eu escolho a verdade. Eu escolho a luz. E assim, tomando a mão do garoto e de Clara, eles formaram um círculo, cada coração pulsando em uníssono. A essência da luz irrompeu, firmando uma barreira ao redor de todos. A multidão ao redor deles se uniu em uma exaltação. Os cangaceiros levantaram os olhares, e um murmúrio de apoio se espalhou, como uma onda. O que antes era um culto ao medo agora se tornava resistência. A luz transbordou e Akivins, agora visivelmente desprotegida, procurou refúgio nas sombras. Mas elas não a aceitavam. Não! Não! Ela gritou, até que o brilho resplandecente se alastrou, e de repente, uma onda de energia envolveu o convento inteiro, purificando cada canto, cada alma. A escuridão diminuiu, e com isso uma nova esperança renasceu. Miguel viu a luz fazer reparos no que antes parecia irreconhecível. As paredes foram restauradas, e a sensação de paz reinou. Para sempre marcada. A noite se despedia de uma batalha travada, e a identidade dele se moldava em união. Com um último olhar para sua mãe, Miguel sentiu um misto de tristeza e compaixão. Suas sombras não nos governarão mais, a verdade agora brilha. O convento se tornara um lugar de acolhimento e fé renovada. Clara sorriu, seu olhar dormindo na confiança, e a figura do garoto, agora ao seu lado, irradiava uma segurança que Miguel havia sonhado. Havia uma nova história para contar. Vamos juntos, disse ele. E assim, da escuridão que havia quase os consumido, renascia uma nova era, onde o bem e o amor se ampliariam. E enquanto Miguel olhava para onde os novos começos estavam se formando, a verdade não era um final, mas um convite. O que viria em seguida, ninguém sabia. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Não perca nada do que está por vir e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos seguir em frente.